Para a gente investir nas empresas para o longo prazo, é muito importante a gente saber analisar, escolher as empresas que a gente vai colocar na nossa carteira. E hoje eu vou falar com você sobre os 3 principais fatores na hora de analisar uma empresa e decidir se ela é boa e vale a pena investir nela ou se é ruim e a gente tem que deixar ela de fora da nossa carteira. O primeiro fator é a governança corporativa, que muitas vezes é um fator relegado a um segundo plano na análise, mas é um fator essencial para a gente separar o joio do trigo no mundo corporativo. E a análise da governança corporativa começa pelo segmento de listagem. A bolsa é dividida em vários segmentos de listagem. O melhor deles, o mais adequado para a gente investir, é o novo mercado. Porque o novo mercado, para a empresa se inserir no novo mercado, ela tem que aceitar colocar várias amarras no agir dela, no decorrer do dia a dia dela nos negócios, principalmente em uma proteção aos sócios minoritários. Uma dessas amarras é a existência do tag along em relação a todas as ações. Isso significa que os sócios controladores eles podem escolher vender o controle da empresa, alienar esse controle da empresa, mas para isso eles têm que garantir aos sócios minoritários, a todos os sócios, que eles vão receber o mesmo pagamento, nas mesmas condições, o mesmo valor por todas as suas ações, se eles decidirem se retirar da empresa quando esse controle for alienado. Ou seja, os sócios controladores não são impedidos de alienar o controle da empresa, mas para isso eles têm que respeitar os sócios minoritários e oferecer para as ações deles, dos minoritários, o mesmo valor, o mesmo pagamento que os sócios majoritários, os controladores, vão ter. Quer alienar? Pode alienar, mas vai pagar o mesmo para o minoritário. Uma outra questão do novo mercado é a existência apenas de ações ordinárias, ou seja, a empresa ela não pode dividir as suas ações em 2 tipos diferentes, em ordinárias e preferenciais. Ela só pode estar listada com as ações ordinárias. Isso é uma proteção para os sócios minoritários. Eu já gravei um vídeo sobre a diferença entre ações ordinárias e preferenciais. Eu vou deixar o card aqui, se você quiser dar uma assistida depois, eu recomendo bastante. Ainda no tocante à governança corporativa, é muito importante a gente analisar o histórico dos controladores da empresa. Tem muita empresa aí que abre capital e aí quando a gente vai analisar quem são os controladores, quem são os sócios majoritários, a gente joga o nome deles no Google e já vê um monte de escândalo de corrupção, gente sendo presa, lava-jato. Isso tudo pode refletir no dia a dia da empresa, pode refletir na capacidade da empresa de se manter no mercado, de pegar crédito, de pagar os dividendos, de angariar lucros, enfim. Então é muito importante a gente ver quem são esses sócios, analisar eles e ver se eles têm algum histórico, principalmente de corrupção, porque isso pode impactar o resultado da empresa, o desempenho da empresa no longo prazo. Uma última questão, ainda em governança corporativa, é em relação ao free float. O que é isso? O free float é a porcentagem de ações da empresa que está sendo negociada no mercado. Ou seja, retira-se toda aquelas ações que estão nas mãos dos sócios controladores. É muito importante que a empresa tenha pelo menos 25% de free float. Tem muitas empresas que abrem o capital, colocam 50% ou mais por cento de free float, ou seja, várias ações em mercado, e depois as empresas elas vão ou cancelando ações ou recomprando ações e colocando um free float cada vez menor, e isso acaba gerando uma situação ruim, complicada para os sócios minoritários. Uma empresa que tem mais práticas assim, provavelmente ela não quer sócio minoritário, ela está buscando se livrar dos sócios minoritários para talvez no futuro fechar o capital da empresa. Isso vai ser ruim. Um segundo fator muito importante para a gente analisar as empresas é a dívida líquida dessa empresa. Como a gente sabe, a dívida ela faz parte da empresa, dos negócios da empresa. E ela não representa uma coisa ruim assim como é para a pessoa física. Porque para a pessoa jurídica, ela consegue angariar essa dívida, ou seja, pegar dinheiro no mercado com juros muito reduzidos. Então ela acaba ganhando mais dinheiro se ela tomar dívida, se ela se endividar, do que ela ganharia economizando dinheiro para depois usar só o próprio dinheiro para expandir os seus negócios. Porém, a dívida da empresa deve ser controlada.
A dívida é considerada descontrolada quando ela come todo o lucro operacional da empresa, ou seja, quando a empresa gasta tanto quanto ela recebe, ela ganha de lucro operacional do EBITDA, ou mais do que isso, só para pagar os juros da dívida. Então a análise da dívida líquida da empresa sempre deve ser feita em conjunto com o EBITDA da empresa. Lógico, isso eu estou falando no caso geral, assim, na maioria das empresas. Tem algumas empresas que fogem essa regra, mas no geral é isso, a gente vai analisar a dívida líquida em conjunto com o EBITDA. Eu separei alguns exemplos para mostrar aqui para vocês de dívidas controladas e descontroladas. Olha esse primeiro exemplo. Esse é o gráfico que compara a dívida líquida e o EBITDA das lojas de Marisa. Como a gente pode ver, tem um descompasso entre o EBITDA e a dívida líquida. A gente vê que ali, mais ou menos por volta de 2013, o EBITDA caiu, despencou, ou seja, a empresa perdeu muita receita, perdeu muito lucro operacional e a dívida líquida expandiu, estourou. Então a gente vê claramente o momento em que a dívida líquida começa a ficar muito maior do que o EBITDA e de lá para cá a empresa não conseguiu se recuperar, não conseguiu sair desse buraco. Tanto é que hoje em dia as ações dela, assim, na verdade, nas ações não, esse múltiplo de dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê que a dívida líquida é cerca de 30 vezes o EBITDA da empresa. Ou seja, ela tem uma dívida 30 vezes maior do que o lucro operacional dela. Agora olha esse outro exemplo aqui, da Localiza. A gente vê que a dívida líquida sobe bastante ao longo dos últimos anos, mas ela foi acompanhada de um crescimento também do EBITDA. Ou seja, isso denota claramente que a dívida está controlada, que a empresa aumentou o seu endividamento, mas para investir no seu próprio negócio e conseguiu gerar lucro, ou seja, conseguiu ganhar dinheiro, angariar dinheiro, principalmente o lucro operacional, para pagar os juros dessa dívida no dia a dia, e também no futuro gerar mais lucro, de fato, lucro líquido, aquele que vai poder ser dividido para os sócios na forma de dividendos. Então, só de olhar o gráfico, a gente já consegue ver que as lojas Marisa têm uma dívida totalmente descontrolada e a Localiza, por outro lado, tem uma dívida alta, mas uma dívida controlada. Agora, não é só analisar se a dívida líquida está acompanhando o EBITDA. Olha esse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês agora. É o exemplo da Oi. Como a gente vê, a dívida líquida ela acompanha o EBITDA. Quando a dívida líquida sobe, o EBITDA também está subindo, depois o EBITDA cai, a dívida líquida cai, ou seja, a gente vê esse acompanhamento. Só que a dívida líquida aqui está em 20 vezes o valor do EBITDA. E é uma empresa que não gera lucro, ou seja, nesse caso a dívida está descontrolada. Naquele caso anterior que a gente viu da Localiza, a dívida líquida é de 4 vezes o EBITDA, ou seja, está num patamar razoável, e a empresa continua constantemente gerando lucros. Ou seja, essa é a diferença entre uma empresa com uma dívida controlada e uma dívida descontrolada. E o problema de ter uma dívida líquida muito grande, muito maior do que o EBITDA, é que o pagamento dos juros dessa dívida acaba comendo todo esse lucro operacional. No final das contas, quando vai calcular o lucro líquido da empresa, não sobrou nada. É difícil a gente definir um valor a partir do qual a dívida líquida está descontrolada, mas eu diria que ele em torno de 5 ou 6 vezes o EBITDA, até esse patamar, eu acho que eu diria que a dívida estaria controlada na maioria das empresas, lógico. Acima disso, a empresa já começa a perder o controle, já é muito mais difícil para ela voltar atrás, e aí o pagamento dos juros dessa dívida acaba comendo todo o lucro operacional, no final das contas não sobra nada para os sócios. É lógico que eu estou analisando assim, em geral, as empresas, não estou gravando o caso de uma ou de outra empresa especificamente, e isso varia de caso a caso, e isso principalmente aqui nas empresas brasileiras. Quando a gente analisa as empresas americanas, a gente vê que o patamar da dívida controlada é bem maior do que isso. Bom, o terceiro e mais importante fator para a gente analisar uma empresa é o lucro líquido. No reino dos investimentos, o nome do rei é lucro. Ele é o principal fator e também o mais fácil da gente analisar na vasta maioria das empresas. Para uma empresa ter um lucro líquido bom, ou seja, ser bom nesse fundamento, ela tem que ter lucro crescente nos últimos 10 anos. Isso é o principal. É lógico que uma empresa ou outra vai sofrer uma variação ali, né, e tem vários fatores externos, pandemia, guerra, aumento dos juros, variação cambial, ou seja, tem uma série de fatores que vai impactar na análise desse lucro e pode até ocasionar
um trimestre, ou talvez até um ano, né, um período de prejuízo para uma empresa, ainda que ela seja boa. Mas, no geral, as boas empresas conseguem manter o seu lucro crescente durante um grande período de tempo, durante vários anos, durante pelo menos 10 anos. Esse é um bom critério para a gente escolher uma empresa para a nossa carteira. A estagnação dos lucros é um alerta para a gente ver, para a gente analisar um pouco melhor aquela empresa. Agora, não quer dizer que a gente deva deixar de investir numa empresa que está com lucro estagnado. Tem muitas empresas que dominam o mercado e não tem muito mais para onde expandir. E aí o aumento do lucro, na verdade, vem até com o aumento do preço do produto, né? Elevação daquele preço. Se ela domina o mercado, ela vai conseguir se manter, mas isso muitas vezes é em prol também da inflação. Então, por mais que ela aumente o lucro, a inflação vai aumentar também, então não vai ter uma diferença tão grande. Se a gente analisar o aumento do lucro descontado da inflação, muitas vezes, em várias empresas boas, o lucro vai ficar estagnado. É apenas um alerta e é bom que essa empresa consiga crescer, aumentar os seus lucros no futuro. Mas o principal fator para a gente cair fora de uma empresa é o prejuízo constante. O prejuízo pontual é aceitável, dependendo da análise da situação, mas os prejuízos constantes é sinal vermelho, um alerta máximo, vamos cair de fora, não vamos investir nessa empresa. E como eu falei, existem vários fatores externos que podem influenciar no lucro da empresa. E as boas empresas, excelentes empresas, elas continuam dando lucros, aumentando seus lucros ano após ano, independentemente desses fatores externos. Um bom exemplo disso é a WEG. A WEG tem parte de sua receita dolarizada, tem negócios no Brasil, negócios fora, atua em vários setores diferentes, setor elétrico, setor industrial, e ela consegue ganhar dinheiro independente de qualquer coisa. Tem guerra, ela consegue ganhar dinheiro. Tem pandemia, ela consegue aumentar seus lucros. Tem crise econômica, ela consegue manter. O real é desvalorizado em relação ao dólar, ela vende em dólar também, então consegue ganhar mais dinheiro. Então, a WEG, assim como outras empresas, quando são muito boas, elas conseguem manter o seu lucro independente dos fatores externos. É lógico que tem algumas empresas que a análise do lucro é um pouco mais complicada, né? A gente vê isso nas empresas aéreas, também nas holdings. Então, acaba sendo uma análise um pouco mais pormenorizada, mais aprofundada que a gente tem que fazer em determinadas empresas. Mas na vasta maioria das empresas é uma curva para cima que a gente está procurando na hora de investir. Isso que vai demonstrar que a empresa é boa nesse fundamento, do lucro líquido. Bom, esses são os 3 principais fatores para você analisar na hora de investir numa empresa: governança corporativa, dívida líquida e lucro líquido. É claro que existem outros fatores, outros fundamentos que devem ser levados em consideração, e eu já falei sobre eles em outros vídeos aqui do canal, eu vou falar em outros vídeos no futuro também, mas esses são os principais. Se você está começando agora, se você quer analisar uma empresa, quer colocá-la na sua carteira, governança corporativa, dívida líquida e lucro líquido. Vai por esses que vão ser excelentes fundamentos para as suas empresas. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos desse tipo. Tchau!